Olá, Deus abençoe a sua vida. Aqui é o pastor Chicão. Que bom que nós podemos estar juntos mais uma vez para falarmos, para compartilharmos da palavra de Deus. Agora são 4h40 da manhã e eu estou aqui para compartilhar com você um pouco mais da palavra de Deus. Antes eu gostaria de te pedir, você que está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, compartilhe essas reflexões para que outras pessoas sejam abençoadas, para que o reino de Deus possa avançar. Não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar. Se foi bênção para a sua vida, aperta o sinalzinho aí de positivo, de joia, e que Deus te abençoe. O texto hoje é Lucas 23:43, quando Jesus diz assim ao ladrão na cruz: hoje você estará comigo no paraíso. Hoje você estará comigo no paraíso. Nós temos que concordar que a maioria de nós acha muito difícil conversar com uma pessoa que está à beira da morte, especialmente aqueles que estão com a morte iminente. As enfermeiras, as pessoas que trabalham nos hospitais, elas contam que amigos e parentes normalmente, isso não é regra, mas normalmente adotam um código de silêncio. Eles evitam falar sobre qualquer assunto sobre o qual o amigo ou o parente moribundo gostaria de conversar. Quando nós olhamos para o Gólgota, quando nós olhamos para o Monte da Caveira e nós percebemos toda aquela cena, a cena da crucificação de Jesus Cristo, se nós fôssemos o centurião responsável pela crucificação, é bem provável que se fosse eu no lugar dele, eu tinha colocado os dois ladrões, um próximo do outro, e Jesus Cristo mais afastado. Mas o soldado romano provavelmente ele não tinha a menor ideia do motivo pelo qual ele colocou as cruzes naquela posição. Mas aquilo aconteceu, um ladrão de cada lado e Jesus Cristo no meio, para que se cumprisse uma antiga profecia, onde diz: ele foi contado entre os transgressores. Deus decretou que ele, Jesus, que era o mais santo, ele deveria morrer entre os mais profanos. Jesus não apenas morreu entre os criminosos, mas ele foi considerado um deles. E nisso está a essência do Evangelho. Deus tinha as suas razões para decretar que Jesus fosse crucificado entre dois bandidos. Deus queria ali demonstrar a intensidade da vergonha que seu filho estava disposto a suportar por mim e por você, para que nós pudéssemos alcançar, para que nós pudéssemos ter vida eterna. No nascimento, Jesus foi cercado por animais. Ele nasceu numa estrebaria cercado por animais. E agora, na hora da sua morte, ele está cercado por criminosos. Olha para cá. Não permita, você que é um discípulo de Jesus, não permita que ninguém diga que Deus se manteve fora da ruína, desse mundo decadente. Não permita que ninguém diga que o nosso Deus se manteve de fora da ruína do nosso mundo decadente. Ele, Jesus, desceu, o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, ele desceu para que nós pudéssemos subir, e subir com ele em novidade de vida. Mas a ideia não é falar disso, vamos voltar para o personagem. Eu quero pensar, conversar com você sobre esse ladrão, o ladrão que recebeu essa palavra de Jesus. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Vamos voltar a nossa atenção para esses dois homens que foram crucificados, um de cada lado de Jesus. Um deles, em particular, merece a nossa atenção, merece uma especial consideração, se é que podemos colocar dessa forma. Por quê? Porque este homem ele recebeu uma promessa, e promessa essa que eu e você vamos participar dela se nós formos morar no céu com o nosso Senhor. A promessa de que nós estaremos eternamente com Ele. Nesse versículo, nessas palavras, nós encontramos a segurança. Segurança para quê? Segurança para aqueles que estão morrendo de câncer nas enfermarias dos hospitais.
Segurança também para aquele forte e saudável que um dia pode encontrar a morte de forma repentina. Nessas palavras, hoje mesmo estará comigo no paraíso, existe aqui a esperança para o pior dos pecadores. Na última semana, morreu um bandido muito conhecido no nosso país, o Elias Maluco. E eu ouvi muitas coisas, jornalistas dizendo que ele está queimando no fogo do inferno. Esse pode ser o desejo do coração de muitas pessoas em relação àquele homem, mas ninguém tem a capacidade de afirmar isso, de que isso de fato aconteceu. Porque uma vez, se ele se arrependeu dos seus pecados, se entregou a Jesus Cristo, se alcançado pela graça de Deus, nós vamos encontrar com ele no céu. Eu não estou afirmando que isso aconteceu e ninguém pode afirmar que não aconteceu, porque isso é pessoal. Que dia que teve aquele ladrão na cruz? Que dia extraordinário! Pela manhã, aquele homem estava sendo com justiça crucificado, e ao anoitecer, ele foi recebido no paraíso por Jesus Cristo. Olhem como foi o dia daquele homem. De manhã, com justiça, sendo crucificado pelos crimes que cometeu. Ao anoitecer, sendo recebido no paraíso por Jesus Cristo. Então eu quero te convidar a pensar na história deste homem. Qual era a situação? O que estava acontecendo? A ficha daquele homem, ela mostra que se tratava de um criminoso. E nós podemos dizer que um criminoso profissional, um ladrão, como diriam hoje em dia, um ladrão osso duro de roer, que de inicialmente naquela cena, ele se junta aos inimigos de Jesus na intenção de ridicularizar Jesus. Mateus 27:44 diz que igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. A atitude daquele homem, ela era semelhante à atitude do seu parceiro de crime, que estava pendurado na outra cruz. Nós não sabemos e ninguém tem como mensurar isso, qual dos dois era pior, qual dos dois era mais criminoso, qual dos dois era mais pecador, mas ambos provavelmente estavam na lista dos mais procurados de Jerusalém, se é que existia uma lista nesse sentido. E quando este homem tão ruim, sendo este homem tão ruim, ele representa a mim e ele representa a você. Talvez você até rejeite essa ideia. Talvez você diga, mas pastor, talvez você argumente, olha, eu não sou ladrão, eu não assalto banco, eu não roubo bolsa de velhinhas que caminham pela rua. Mas a honestidade exige de mim, exige de você, a admissão de que todos nós roubamos a Deus. Exatamente isso, todos nós roubamos a Deus. E eu quero ilustrar da seguinte forma, pensa comigo. Suponha que você foi nomeado por uma empresa de São Paulo a fim de representar os interesses dessa empresa lá em Manaus, lá no Amazonas. Todos os meses a empresa de São Paulo manda para você o seu cheque, com o seu pagamento. Você recebe o cheque, você assina o recebimento e você embolsa esse dinheiro. Só que na verdade, o que é que você está fazendo? Você jamais trabalhou para essa empresa. E sim, você está defendendo lá o interesse de outras empresas. Isso não seria roubo? Então pense comigo. Este exemplo, ele descreve de maneira exata, ele nos descreve de maneira exata. Por quê? Deus nos dá vida, Deus nos dá talentos naturais, Deus nos dá habilidade de ganhar dinheiro, Deus nos dá amigos, e ainda assim nós glorificamos a nós mesmos, em vez de glorificarmos a Deus. Nós usamos tudo aquilo que Deus nos dá para a nossa própria glória, e não para a glória dele. Em vez de glorificarmos a Deus, nós vivemos para nós mesmos, e ainda que involuntariamente acabamos servindo os interesses egoístas de Satanás. Essa é a realidade do ser humano. Se nós parássemos de fazer comparações entre nós mesmos e sujeitássemos o nosso histórico à face de Deus, nós perceberíamos que não somos muito melhores do que aquele ladrão na cruz, que se juntou aos amigos que estavam zombando de Jesus.
Este homem, ele não tinha nenhuma expectativa. Era muito tarde para um novo começo. Era muito tarde para esperar que as suas boas ações abafassem as más ações que ele tinha tido até aquele momento. Um professor de Bíblia chamado Arthur Pink disse o seguinte, fez o seguinte comentário: ele não tinha como trilhar as veredas da virtude, pois um prego estava atravessado nos pés. Ele não tinha como realizar nenhuma boa ação, pois tinha um prego atravessado nas mãos. Ele não tinha como virar a página e seguir vivendo uma vida melhor, pois estava morrendo. No entanto, nós precisamos enxergar da seguinte forma: a impossibilidade, ela não é uma maldição, se a impossibilidade nos atrair para o único que pode nos ajudar, Jesus Cristo. Na verdade, se não estivermos indefesos, nós não temos como ser salvos. Lá na cruz, na hora da morte, este homem que havia feito tudo de mal durante a sua vida, ele então teve o seu coração transformado. E nós precisamos entender que a fé deste homem foi sim uma fé extraordinária. Uma fé extraordinária por quê? É muito provável que até aquele dia o ladrão não tivesse visto a Jesus, pois ele estava pagando a sua pena. Quando os 3 homens foram pregados na cruz, ele pensou que Jesus fosse apenas mais um criminoso. Por quê? Quando as cruzes foram erguidas e fincadas nos buracos, o ladrão não tinha motivo algum para acreditar que se encontrava na presença da majestade. Ele não tinha motivo algum para acreditar que se encontrava na presença do rei, que se encontrava na presença do Filho de Deus. O Gólgota, o Monte da Caveira, ele era o lugar onde morriam os criminosos. Não era lugar para encontrar Deus, não era lugar para encontrar a divindade. Mas afinal de contas, o que é que fez esse homem mudar de ideia? O que é que aconteceu ali que levou esse homem a enxergar Jesus de outra forma? Nós podemos apenas supor, em primeiro lugar, que ele ouviu Jesus orar. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Verso 34 de Lucas 23. Ele não pôde esquecer aquelas palavras, pois somente um homem que conhecesse a Deus podia suplicar ao Pai que perdoasse as outras pessoas. A oração de Jesus, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, essa oração penetrou a consciência daquele homem e ele percebeu o quanto estúpido e o quanto cego era o seu próprio coração. Ele reconheceu que também precisava de perdão. Então ele ouviu a infeliz afirmação da multidão: você salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Mateus relata isso no capítulo 27, versículo 42. Aquelas palavras, elas foram ditas para desafiar e ridicularizar Jesus. Mas o ladrão pensou diferente. O que eles querem dizer? Imagino eu que ele tenha pensado. O que eles querem dizer com salvou os outros? Conforme a multidão ia repassando as suas palavras e os seus milagres, o criminoso começou a ponderar sobre a maneira que eles zombavam de Jesus, sobre a zombaria que eles fizeram, e começou a perceber o quê? Que podia estar justamente na presença do Salvador. E note o seguinte, além disso, Pilatos escreveu o que alguém chamou de panfleto evangélico. Pregou na parte superior da cruz. Naquele contexto era habitual escrever o crime do crucificado em uma placa para que todas as pessoas presentes pudessem ver o motivo pelo qual aquela pessoa estava sendo executada. E Pilatos escreveu na placa que foi afixada na cruz de Jesus: este é o rei dos judeus. Lucas 23, 38. Algumas pessoas protestaram, os judeus não queriam que fosse escrito dessa forma, e pediram a Pilatos que escrevesse o seguinte: não escreva o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus.
João 19, 21 vai relatar. Mas Pilatos, em um raro momento de coragem, dentro daquele contexto todo, ele não mudou de opinião e a placa foi colocada no lugar. E quando Jesus então desfila pelas ruas de Jerusalém, aquela placa o acompanhou. E já lá na cruz, o ladrão pode ter lido aquela frase ou escutado ou ter ouvido alguém dizer aquela frase em meio à zombaria. De qualquer forma, agora ele acreditava que Jesus era o rei. Olha que coisa linda. O ladrão agora acreditava que Jesus era o rei. Antes ele estava zombando como todos os outros. Agora ele acredita que Jesus é o rei. Então ele implora Jesus, ele faz um pedido. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23, 42. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Inacreditavelmente, Deus fez nascer no coração daquele homem a fé. Pense nisso. Ele acreditou em Jesus, ele creu em Jesus no momento no qual Jesus estava aparentemente sem condição de salvar quem quer que fosse. Na verdade, aparentemente, ele mesmo, Jesus, é que precisava ser salvo. Jesus estava suspenso numa cruz como uma vítima indefesa e não como um rei. Quando você precisa de salvação, quando qualquer um precisa ser salvo, ele não recorre a alguém que esteja na mesma situação que ele. E foi exatamente isso que aquele ladrão fez. Quando você precisa de salvação, você não recorre a alguém que esteja morrendo em desgraça. O bom senso diz o quê? Diz que o Salvador deve estar acima do destino dos mortais, não na mesma situação. Que Salvador usaria uma coroa de espinhos? Que Salvador usaria uma coroa coberta de sangue? Que Salvador teria o corpo surrado daquele jeito que o profeta vai dizer que o corpo dele se transformou em uma única chaga? O corpo de Jesus estava em colapso. Os cravos haviam rasgado os seus pés e as suas mãos. O seu queixo estava apoiado sobre o peito, exceto quando reunia forças suficientes para levantar a cabeça e respirar. Esta era uma visão chocante. E apesar de tudo isso, o ladrão creu. O ladrão depositou a sua fé em Jesus Cristo. Um Messias, um Salvador que podia ser assassinado pelos inimigos, não era bem o que os judeus procuravam. As especulações acerca do Messias diziam que ele afugentaria os romanos que ocupavam a terra dos judeus e iria estabelecer um novo reino. Quando Jesus explicou aos seus discípulos que ele deveria ser crucificado, eles ficaram assombrados. E naquele dia, no dia da crucificação, até mesmo os que acreditavam tiveram dúvidas. Ao mesmo tempo em que o sangue de Jesus escorria por seu corpo, a fé dos seus discípulos escoava dos seus corações. Ainda assim, aquele ladrão creu. Ainda assim, aquele ladrão depositou em Jesus Cristo a sua fé. O ladrão, preste atenção, o ladrão acreditou antes que as trevas caíssem sobre a terra, antes do terremoto e antes do véu do templo se rasgar de alto a baixo em duas partes. O ladrão creu. O ladrão acreditou sem ter provas da ressurreição ou da ascensão de Jesus Cristo de volta ao céu. O ladrão creu sem ver Jesus andar sobre as águas, sem ver Jesus alimentar multidões ou mesmo transformar água em vinho. Por mais improvável que pudesse ser, aquele homem depositou a sua fé em Jesus Cristo, crendo que Jesus Cristo podia salvá-lo. Mais uma vez eu quero citar Arthur Pink, e ele nos desafia com a seguinte pergunta: como explicar o fato de esse ladrão moribundo ter aceitado um homem crucificado e sangrando como seu Deus? Eu vou repetir a pergunta: como explicar
o fato desse ladrão moribundo ter aceitado um homem crucificado e sangrando como seu Deus. Não se pode achar uma resposta a essa pergunta se nós apenas analisarmos a questão psicológica do indivíduo. A resposta ela é encontrada diretamente na misericórdia de Deus. A única explicação é essa: o Espírito Santo de Deus atraiu o coração daquele homem delinquente para o homem que estava na cruz do meio. O Espírito Santo atraiu o coração daquele ladrão para Jesus Cristo. E ele então creu, ele então depositou a sua fé. A jornada da fé do ladrão, ela começou quando ele repreende o seu parceiro de crime. Ele diz assim: você não teme a Deus, mas nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça. Lucas 23, 40 e 41. A consciência daquele homem, uma vez despertada, lhe dizia que ele deveria temer a Deus, pois o julgamento estava próximo. Ele honestamente admitiu que estava sofrendo com justiça. Ele sabia o que ele tinha feito. Ou seja, ele estava tendo o que merecia e ele entendia isso. Não se justificou, não apresentou desculpas. O máximo que podia fazer era esperar que o seu companheiro do outro lado também admitisse os próprios pecados. Mas isso não aconteceu. Lutando com cada palavra, voltou-se a Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não pediu para ser honrado quando Cristo entrasse em seu reino, pediu apenas para ser lembrado. Ele era um pária, ele era um marginal na sociedade. Muito provavelmente alguém que a família e os amigos ficariam felizes de esquecer, não faria falta. O seu pedido foi modesto: lembra-te de mim. Mas que honra seria, né? Ser lembrado por Deus, ser lembrado pelo Rei dos Reis. A fé daquele homem era uma fé corajosa. A multidão caçoava de Jesus, os agitadores insultavam a Jesus. Se você é rei, onde está o teu reino? Diziam eles. E ainda, se você é rei, desça da cruz. O ladrão foi contra o consenso. O ladrão foi contra a multidão. Ele rechaçou o crescente clamor de vozes que poderia desviar o seu caminho. Ele não deu atenção a isso. Ele colocou a sua fé em Cristo. Mas importou para o ladrão o que ele sentia em seu coração do que a opinião de todos ali à sua volta. Ele não se importou com a opinião dos outros. Ele simplesmente creu. Ele simplesmente depositou a sua fé em Jesus Cristo. E por causa disso, aquele homem agora teria um futuro maravilhoso. Jesus excedeu e muito as expectativas daquele ladrão arrependido. Jesus diz assim: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. O encontro entre eles ocorreria naquele mesmo dia. A frase você estará comigo descreve a comunhão da qual eles desfrutariam. A maior bênção para o cristão, ela se encontra no fato de que Deus nos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:9. Na noite anterior, Jesus havia feito essa mesma promessa aos seus amigos mais próximos. Em João 14:3 diz assim: se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Inacreditavelmente, o ladrão recebeu a mesma promessa que os discípulos de Jesus haviam recebido. Ele estava tão seguro nos braços de Jesus quanto estaria se tivesse servido ao Senhor desde a sua juventude. Naturalmente, Jesus morreu antes do ladrão e então estava pronto para recepcioná-lo agora no lugar da sua habitação eterna. Charles Spurgeon escreveu o seguinte: este homem, que foi o seu último companheiro na terra, também foi seu primeiro companheiro nos portões celestiais.
O ladrão esteve com ele na condenação e algumas horas mais tarde estava com ele na eternidade. Se o Cristo agonizante, se o Cristo que estava morrendo na cruz, pôde dar ao ladrão a promessa de salvação eterna, pense o que o Cristo vivo pode fazer por você. Pense o que o Cristo vivo pode fazer por nós. Eu vou tentar ser o mais claro possível para nós encerrarmos, né? Eu quero assinalar alguns fatos sobre a salvação do ladrão. Ele não fez uma parada no purgatório a caminho do paraíso. Ele não era batizado. Ele não recebeu nenhum rito eucarístico. Para dar mais ênfase à promessa, Jesus iniciou a frase da seguinte forma: eu lhe garanto. É como se fosse uma nota promissória expedida pelo banco do céu, tão digna de confiança quanto o homem que assinava com seu próprio sangue, Jesus Cristo. Estava suspenso numa cruz, aparentemente desamparado, mas ainda assim Jesus Cristo controlava e controla os portões do paraíso. Jesus tinha poder para fazer promessas e julgar o culpado. Jesus jamais desempenhou o seu papel de rei de forma tão autêntica quanto naquele momento. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus quer ser para você o mesmo que ele foi para aquele ladrão na cruz. Salvador e Senhor. Eu não sei o que te impede, eu não sei a vida que você tem vivido, mas uma certeza eu tenho. Se dirija a Jesus, encontre salvação para a sua alma, porque é exatamente isso que Jesus fez na cruz. Salvou aquele ladrão e morreu para que eu e você também encontrássemos salvação através dele. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.